You choose the humble and raise them high. You choose the weak and make Estamos aqui hoje para contar um pouco da nossa história, um pouco da nossa vida, um pouco do nosso relacionamento e um pouco do que Deus tem feito sobre nós. The same love that set the captives free, the same love that opened eyes to see is calling us all by name. A nossa história de amor, ela começa, no meu ponto de vista, ela começa bem diferente de qualquer outra história. Foi um tempo que eu estava passando aí por algumas dificuldades e o bacana de tudo foi que eu tinha um coral, né? Nós fomos louvar na igreja Batista Manancial. E o Denner foi tocar na igreja, chegou lá, né, aquela pose dele, eu olhei pra ele assim, falei, nossa, que rapaz interessante, assim, se vestiu bem e tal, né? Eu vi uma nega assim, sabe? Eu vi uma morena bem bonita e tal, e até conversando com alguns amigos eu falei assim pra eles, meu, imagina essa nega comigo e tal. E eles falaram assim, que, meu, muita coisa pra você. Eu falei assim, não, muita coisa nada. Imagina ela comigo entrando numa balada black. Eu sei que ela deu uma apagada de pau pra mim, ela olhou bastante pra mim, mas diz ela que não, né? E eu falei, gostei do estilo dele. Até então eu não curtia muito homens vestidos de social, né? Ele tava, né, meio social, mas pra mim tanto fez como tanto faz. Eu tava numa fase bem delicada. E eu percebi que ele olhou pra mim de uma forma diferente, mas tranquilo, não falou comigo nem nada. Acabou o culto, né? Ele, o coral, né? O ministério que ele tem, ministraram e tudo. Foi bênção, né? Foi bênção de Deus no final do culto. Fomos todos embora, acabou. Aquele dia passou, a pessoa passou, nem se preocupei com isso. Mas aí, passaram aqueles dias, nós tínhamos gravado um DVD. Depois de nós gravarmos esse DVD, teve um show do Thales na igreja Quírios, lá na Lapa. E o nosso foco era levar o nosso trabalho pro Thales, entendeu? Eu não sabia que, de algum jeito ou outro, ela estaria lá. Como a pessoa sabe que eu tô indo no show? Era o dia do show do Thales, lá na igreja Quírios. Você tá indo no show? Eu, como você sabe? Aí ela pegou e falou, é porque meu irmão tá indo no show do Thales. Hoje também, nesse mesmo lugar que você vai. E foi eu e mais alguns amigos e foi engraçado porque a gente começou a gritar, mas eu não vi que ela tava lá. Nós gritávamos muito. E aí o pessoal, os amigos dele começaram a gritar atrás de mim, aquilo me irritando, e eles gritavam, e fora. Aí eu pensava, não falei nada, minha irmã tava do meu lado, mais um pessoal da igreja, e eu pensava assim, meu Deus do céu, que cara insuportável, meu, se fosse o ministério dele lá em cima. Eu falei, que cara besta, meu, que infantil e tal. Passou. Aí do nada ela virou pra trás e nos viu e tipo meio que viu e não quis olhar, entendeu? Aí ela cumprimentou a paz, irmãozinho. Eu falei, a paz do Senhor também. Coloquei o nariz empinado, né? Porque não vou ficar com o nariz sem ser empinado, né? Aí o show foi rolando, beleza, acabou. Durante o show eu quis meter uma marra pra ele, né? Eu balançava meu cabelo assim, jogava o cabelo nele porque tava muito calor e eu balançava o cabelo assim. E aí ele fala até hoje que eu balançava o cabelo na cara dele e tudo mais, mas no começo não foi de propósito. E teve uma parte do show onde o Thales começou a ministrar. Ele começou a ministrar sobre casais, sobre relacionamento. E foi engraçado que tava ela e mais duas irmãs da igreja dela, a irmã dela também estava perto. E foi engraçado por quê? Porque ela deu a mão pra uma moça e eu fui lá e encostei na mão dela. E ela nem viu.
surprised, not everything E eu lasts. lembro até hoje que eu cheguei em casa, tal, entrei no Facebook e eu comecei a conversar com uma moça lá da igreja dela. Eu falei assim, nossa Laís, teu cara me ama. Aí ela falou assim, eu sei e tal, bacana. Logo em seguida eu entrei assim, vi no chatzinho, ela tava online. Chegou o dia em que ele me chamou no Face, né? E eu tinha acabado realmente de definir a minha vida espiritual com Deus, né? Ministerial, profissional, e falado pra Deus aquilo que realmente eu tava querendo naquela época. Aí eu comecei a puxar conversa com ela, falei assim, a paz, irmã. A paz, irmãozinho, tal, ele veio com um papinho perguntando... Quanto você cobra pra fazer minha sobrancelha? Ela falou assim, R$10. E aí eu do outro lado eu fazia assim, esse cara quer alguma coisa. Aí eu falei, tá, esse neguinho já tá querendo falar alguma coisa pra mim. Eu falei, Senhor, eu não quero. E fui super seca, super profissional. Não, a paz, olha, R$10. Tipo, ela tava falando de um jeito que ela não queria papo, entendeu? Ela não queria papo. Cobro R$10. Aí eu falei assim, bacana. Quando você tem uma data pra mim? Ela falou assim, sua irmã vai vir no salão aqui amanhã, vem junto com ela. E aí ele falou assim, tá bom então. A gente conversou até umas 3 horas da manhã, né? Ele começou a perguntar várias coisas, e ele, por ser todo romântico, assim, começou a falar umas frasezinhas meio decoradas e tal, e eu rachando o bico do outro lado. Eu falei, putz, meu, que carinha forinha. Que aí eu vejo o seguinte encaixe. Mas nada, ela não queria que eu fosse junto com a minha irmã, ela queria me ver. E foi engraçado, que ela queria me ver, ela não queria que eu fosse junto com a minha irmã. Eu fui e tal, aí a gente começou a conversar, eu falei assim... Quantos anos você tem? Pra que você quer saber? Aí eu fui e falei, 23 anos, ele perguntou se eu tinha namorada. Falei, eu tenho 23 e não tenho namorado, irmão. Aí eu falei assim, ô Glória. Aí ela começou a dar risada. Só que, a hora que ela falou assim, não tenho namorada, eu já falei, essa é minha. Eu já falei, é minha e vai ser minha mesmo, entendeu? E aí a gente começou a dar risada, eu comecei a dar risada, ela começou a dar risada, eu falei bem assim pra ela, o que você quer da sua vida? Aí ela falou assim pra mim, se fosse o ano passado, eu diria que eu queria casar, ter filhos, minha vida profissional e o meu ministério. Hoje eu quero diferente, hoje eu quero meu ministério, minha vida profissional, casar e ter filhos. E eu falei pra ela assim, eu também quero tudo isso. Quer namorar comigo? Tipo, foi a primeira vez que a gente teve um contato. Quer namorar comigo? Sabe aquela ideinha besta, aquele papinho besta? Quer namorar comigo? Ela... Aí eu falei assim, vamos orar. Aí ele, não, se você quer, já fala logo o que você quer. Eu falei, calma. Eu falei, do outro lado eu falava mesmo. Eu falava, pra que essa pressa? Tá com sede do quê? Aí eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? E passados esses dias, ela ligou pra mim, passados esses dias da gente ter conversado pelo Face, ela ligou pra mim e me chamou pra ir no centro de São Paulo, ao banco, porque ela estava indo ao banco. Ela guardou o carro no estacionamento e tal, e foi numa padaria. Aí eu lembro até hoje, porque eu tava sem trabalhar nessa época, e tava meio sem dinheiro. Aí ela, você quer comer um salgado? Eu, não, tô sem fome. Eu, não, tô sem fome. Ela, não, come, vamos comer. Eu falei, não, tô sem fome, obrigado. E era bacana, porque sempre ela arrumava um pezinho pra estar perto de mim. Sempre ela arrumava alguma coisa, como ela arruma até hoje. Sempre ela arrumava algum papinho besta. Aí eu lembro até hoje, eu já falei assim, vou desencanar um pouquinho, né, vou deixar ela correr atrás de mim um pouco. Nisso ele começou, ao mesmo tempo que ele queria, ele não queria, sabe? Mostrava algumas coisas assim, meio difícil, ao mesmo tempo ele queria, passava no salão e toda vez que ele falava que ele ia lá, me arrumava e tal, eu falei, vai lá. Aí a gente conversou muito, isso passou um mês, né? Eu conheci a família dele, ele conheceu a minha família, mas a gente ainda não namorava. Passou um mês e alguns 10 dias mais ou menos, foi quando chegou dia 30, próximo da Paixão de Cristo.
que nós íamos pra Paixão de Cristo, e eu orando, pedindo pra Deus se era a hora de eu beijar, se não era, se era a hora da gente realmente ter alguma coisa séria ou não, né? A gente passou por uma fase onde ele não tava dando muita importância. Eu falei assim, olha, eu pedi pra Deus um homem que fosse atrás. Então, a partir de hoje, eu não vou mais atrás de você, eu não vou te ligar, eu não vou mais conversar com você no Face. Se você quiser, você vai até mim. E ali ela ficou meio assim, eu comecei a ligar pra ela depois. Tava tendo a Paixão de Cristo em Caieiras. E foi muito engraçado porque a gente já tava há 2 meses juntos e não tinha acontecido nenhum beijo ainda. Nós não estávamos namorando, nós estávamos naquele período de se conhecer, de ser amigos, de sair junto, de estar no mesmo lugar onde o outro tá, de querer ficar junto, de dar carinho um pro outro, mas de não namorar, de não se beijar, de não conversar, assim, tipo, eu namoro com você. Aí ela não quis ir pra Paixão de Cristo, nós ficamos no meio da rua com o carro, conversando pro lado de fora. Aí foi onde eu abracei ela e aconteceu nosso primeiro beijo. I'll never love this way again.